Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de férias e o nosso primeiro tema esse ano são os contratos em espécie. Então, a gente vai verificar alguns dos contratos mais importantes que a gente tem no nosso Código Civil. Eu selecionei o contrato de compra e venda, o contrato de locação e os contratos de empréstimo, para que a gente possa ter aí alguns encontros para conversar sobre eles, tá? Então, serão de 3 a 4 encontros para a gente poder conversar sobre esses contratos e, posteriormente, a gente conversa sobre os demais. Então, a gente vai começar com o contrato de compra e venda, que é o maior contrato que a gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do Código Civil, tá? Ele acaba sendo utilizado nos demais contratos posteriormente, mas é importante a gente verificar quais são as suas principais características. A gente vai começar com o conceito dele. Quando a gente fala de contrato de compra e venda, a gente não pode falar com relação à compra de um produto ou de um bem e a entrega do dinheiro em troca disso. Por quê? Quando a gente fala de contrato de compra e venda, a gente fala que a gente está falando de uma questão que é translativa de domínio. O que seria isso? O contrato de compra e venda, ele gera efeitos obrigacionais. Então, na verdade, eu não estou adquirindo um bem, eu estou adquirindo os efeitos obrigacionais gerados por este contrato. Por que disso? Porque a gente só vai realmente estar adquirindo bem quando acontecer o registro, no caso dos bens imóveis, ou quando acontecer a tradição, no caso dos bens móveis. Então, o contrato de compra e venda é um contrato translativo de domínio, onde as partes se comprometem com relação à transmissão da propriedade, que vai se dar pelo registro ou pela tradição, gerando assim efeitos obrigacionais com relação àqueles que estão envolvidos. Então, esse seria o conceito do contrato. Com relação à natureza jurídica deste contrato, é importante a gente observar com relação ao seguinte: é um contrato bilateral, porque ele gera obrigações para ambas as partes. Alguns doutrinadores chamam de contrato sinalagmático também. Ele é um contrato oneroso, por quê? Porque a gente está discutindo patrimônio nesse contrato. Ele é um contrato consensual, porque ele só vai se aperfeiçoar quando a gente tiver a manifestação total das partes. É um contrato comutativo, porque as partes já sabem quais serão as prestações e qual que é o bem que está sendo adquirido, podendo se tornar, em alguns casos, um contrato aleatório, quando a gente fala da compra e venda de uma coisa futura e incerta. Mas isso é uma exceção. Via de regra, ele é um contrato comutativo, tá? E ele segue lá algumas solenidades, que estão no artigo 107 e 108 do Código Civil, principalmente com relação aos bens imóveis, na qual é necessário que ocorra-se o registro dessa compra e venda nos imóveis superiores a 30 salários mínimos, tá? Aí é uma solenidade que a própria legislação exige. Na maioria das vezes, o contrato de compra e venda ele é um contrato de consumo e de adesão. Contrato de adesão, aquele que a gente não pode discutir essas cláusulas contratuais. Então, se a gente estiver falando de um contrato, a gente pode falar de um contrato de adesão que envolva aí uma questão de compra e venda. A legislação não proíbe nada com relação a isso. Os elementos desse contrato são comprador e vendedor, então as partes que vão estar envolvidas, a coisa referente a isso e o preço envolvido. Por quê? Contrato de compra e venda, ele só pode acontecer se a gente estiver falando em valores. Se não existir valores, não existe contrato de compra e venda. Vendedor e comprador têm que seguir as questões de capacidade. Eles precisam ser capazes para poderem serem partes nesse contrato, sob pena de nulidade ou anulabilidade, tá? E aí a gente precisa observar se essa parte ela é legítima para poder realizar essa compra e venda. Por quê? Pode acontecer da parte ter capacidade, mas ela não ter legitimidade para poder fazer isso. Um exemplo, a pessoa casada,
ela tem capacidade para comprar e vender, mas não necessariamente ela tem a legitimidade para fazer isso, necessitando da outorga uxória do outro cônjuge para poder fazer uma movimentação nesse patrimônio. Então, tem capacidade, mas não tem legitimidade. A coisa, o objeto desse contrato, ela tem de ser atual, podendo ser futura, então, venda sob encomenda, vendas de coisas que ainda não vieram a existir, e então ela pode ser dessa forma. A gente só tem que observar o seguinte, com relação à coisa futura, tá? Ele vai deixar de ser um contrato comutativo e vai passar a ser um contrato aleatório, que é uma exceção no contrato de compra e venda. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. A coisa precisa ser lícita, possível, determinada ou, no mínimo, determinável, que é o que determina o artigo 104 do Código Civil, e ela tem de ser alienável, ou seja, ela tem que estar disponível no mercado para que se possa fazer esse contrato de compra e venda. Com relação ao preço, aqui ficam algumas observações. O preço só pode ser em moeda nacional, corrente, não pode ser feito venda com relação a moedas estrangeiras, exceto os contratos internacionais, e nem com relação aos contratos que envolvem o valor do ouro. Isso não pode acontecer, tá? E aí tem formas de fixação desse preço. O que a legislação não autoriza, né, que aí gera uma nulidade com relação a isso, é que esse preço seja fixado por apenas uma das partes, tá? Isso não pode acontecer. O preço tem que ser fixado por ambas as partes, num consenso, ou pode ser fixado por índices ou parâmetros, aí a gente pode usar um preço por cotação, cota a taxa de mercado ou da bolsa, e a legislação também admite que seja feita um terceiro estipulando esse valor. Então, a gente pode falar de um corretor, de uma imobiliária, que vai fazer essa fixação. O que não pode acontecer é que apenas uma das partes venha a dar o valor. Artigo 489 fala isso, tá? Que é nulo que apenas uma das partes estipule com relação a este preço. E aí a gente tem algumas restrições ou limitações com relação a essa compra e venda. Como eu disse, a gente tem pessoas que podem ter capacidade, mas não necessariamente elas vão ter legitimidade para poder fazer essa compra e fazer essa venda. Então, existem algumas restrições ou limitações com relação a isso. A primeira é a venda de ascendentes para descendentes. Artigo 496 fala que é anulável a venda de ascendentes para descendentes, sem a autorização do cônjuge ou dos demais descendentes que houverem. Então, a venda do pai para o filho, ela é vedada, ela pode ser anulada, se não tiver a autorização do cônjuge e dos demais herdeiros envolvidos nisso, tá? Já está pacificado que a venda entre descendente para ascendente não tem a necessidade de qualquer tipo de autorização. Se porventura não tiver autorização de forma expressa, gera anulabilidade. E o STJ já determinou também que é um prazo decadencial de 2 anos para poder pedir a anulação dessa venda. Então, venda de ascendente para descendente é anulável se não tiver autorização do cônjuge e dos demais herdeiros. Na venda de ascendente para descendente, eu não preciso de autorização. E o STJ já pacificou que é um prazo decadencial de 2 anos para poder fazer essa verificação aí para pedir a anulação com relação a essa venda. Continuando nas restrições, a venda entre cônjuges, tá? É lícita, porém, somente dos bens que estão excluídos da comunhão. Então, bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável não podem ser vendidos entre os cônjuges, tá? Só vai poder ser vendido os bens que estão excluídos da comunhão. É uma restrição à autonomia privada dos contratos, a gente não pode deixar isso de lado, né? Mas tem essa impossibilidade apenas com relação aos bens que estão dentro da união ou do casamento. E aí a gente tem a venda de bens sob administração, artigo 497, que determina lá bens que não podem ser adquiridos quando estão sobre a administração
de alguma pessoa. Então, a gente tem lá tutores, curadores, servidores públicos, juízes. O artigo 497, a gente tem um rol taxativo que proíbe, né, pessoas que estão administrando não podem comprar sob pena de nulidade. E aí, uma das últimas restrições ou limitações que a gente tem, que é em relação à venda de bens que estão em condomínio. Então, são aqueles bens onde a gente tem lá vários proprietários, bens, uma coisa indivisível, e aí é impossível fazer essa divisão para que cada um tenha a sua parte. Aqui, eu tenho algumas observações a serem feitas. Em que sentido? Primeiro, se porventura um dos condôminos quiser fazer a venda deste bem, ele vai precisar, num primeiro momento, oferecer para os demais condôminos, para verificar se alguém tem interesse na compra da parte dele. Se porventura um só se interessar, a venda pode ser feita. Agora, se mais de um se interessar, a gente vai precisar utilizar alguns critérios para ver quem vai poder comprar essa parte. Então, quem é que tem preferência, tá? Aquele que, num primeiro momento, tiver feito a benfeitoria de maior valor, tudo bem? Benfeitorias aquelas necessárias, tá? Então, quem tiver feito a benfeitoria necessária de maior valor, tem lá a preferência com relação à compra. Se porventura não tiver benfeitorias, a segunda possibilidade é aquele que tiver a maior cota ou maior quinhão para poder adquirir. Se tudo for igual, todo mundo fez as mesmas benfeitorias e todos tiverem a mesma cota, vai ter preferência aquele que primeiro depositar o valor, tá? Prevendo assim uma eventual boa-fé. E aí aqui a gente tem uma outra discussão no seguinte sentido. O artigo 504 do Código Civil determina que é um prazo de 180 dias para poder eventualmente pedir a anulação dessa compra, caso não tenha se observado esses critérios de preferência. Só que o artigo não fala para nós qual que é o prazo, 180 dias a contar do quê, para a propositura dessa ação. Então, assim, a doutrina majoritária tem entendido que é da ciência da venda pelo condômino. Então, a partir do momento que o condômino, que tinha direito de preferência, tomar ciência, tem prazo de 180 dias para poder propor a ação de anulação com relação a essa venda, tá? Então, aqui a gente tem algumas restrições ou limitações com relação à compra e venda. A compra e venda é o único contrato que possui cláusulas especiais, ou seja, ela tem lá algumas cláusulas adjetas, que são aplicadas única e exclusivamente para a compra e venda, tá? A gente começa com a retrovenda, que é a venda com o direito de recompra posteriormente. Então, ela é aplicada para os bens imóveis com o direito de reaver a coisa no prazo máximo decadencial de 3 anos. É importante observar com relação a esse prazo. Então, é quando existe a venda com o direito de recompra num prazo decadencial de 3 anos, que é o que determina a legislação. A propriedade é resolúvel, ou seja, quem comprou tem total domínio sobre essa propriedade até o prazo final da retrovenda. Para exercer o direito de resgate, aquele que vendeu deve recomprar pelo mesmo preço que foi feito a venda, ou, se constar em cláusula contratual, pelo valor atualizado, incluindo as benfeitorias necessárias, tá? Depositando judicialmente, se for o caso, a gente vai ver lá a ação posteriormente. O direito de retrato é transmissível causa mortis, podendo ser exercido contra terceiro adquirente, ou seja, tem efeito erga omnes, e por se tratar de causa personalíssima, não pode ser transmitido inter vivos, somente por meio de causa mortis, tá? A gente não pode fazer a transmissão disso, por exemplo, por doação. Não existe essa possibilidade no ordenamento jurídico. Ainda dentro da retrovenda, a gente tem lá, então, a ação de resgate ou ação de retrovenda, que é quando, porventura, aquele que vendeu quer lá recomprar e, porventura, não consegue fazer isso. Qual é a possibilidade que o ordenamento jurídico aplica? Primeiro, depositar judicialmente o valor integral do bem, seguindo lá as regras contratuais, né?
se é o valor de mercado ou se é um valor, o próprio valor da venda na época que isso aconteceu. A ação vai tramitar no procedimento comum, tendo em vista as modificações do CPC. Se porventura o depósito não for do valor integral, o juiz vai determinar que seja feito esse depósito, e enquanto não for realizado isso, não é restituído o domínio, tá? O comprador tem de sim depositar o valor de forma integral. E cabe direito de regresso, cabe direito de resgate com relação ao devedor e os seus herdeiros. Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder dar uma olhadinha. Então, a gente tem lá uma vendedora, uma compradora, um contrato com cláusula de retrovenda. Então, tem lá prazo estipulado no máximo decadencial de 3 anos. A compradora pode recomprar pelo valor atual de mercado ou pelo valor que foi feita a compra, que foi feita a venda anteriormente, depende do que constar em contrato, tá? O bem pode sim ser vendido para terceiro, desde que se comunique a existência da retrovenda de forma solene, e na recusa da entrega, aquele que está comprando pode mover a ação de resgate, depositando o valor integral do bem conforme determina o contrato que foi celebrado. Preempção ou preferência. Também é uma cláusula adjeta do contrato de compra e venda, aonde aquele que vendeu, caso aquele que comprou queira fazer a venda, terá que ter primeiro a preferência àquele que foi vendedor. Então, serve tanto para bens móveis ou imóveis. E aí, o comprador tem a obrigação de oferecer primeiro para o vendedor originário para a coisa antes de vender para terceiros. O importante aqui é o seguinte: essa oferta tem de ser feita nas mesmas condições, tá? Tanto por terceiro como para o vendedor originário. Algumas observações. Se o vendedor for preterido no seu direito de preferência, ele não vai poder fazer a adjudicação da coisa. O que ele pode fazer é apenas uma ação de perdas e danos. Então, se não foi oferecido para o vendedor originário primeiro e foi vendido para um terceiro, esse originário não pode adjudicar, sim pedir apenas perdas e danos. E aí tem a questão solidária do adquirente de má-fé. O 513 estipula prazos com relação a essa preferência, contado sempre da venda. Então, da venda começam os prazos. 180 dias para os bens móveis, 2 anos para os bens imóveis, tá? Então, durante esse prazo, o vendedor originário tem lá a cobertura pela preferência. Prazo de decadência para manifestação do devendor quanto direito de preferência. Então, se porventura foi feita a oferta da notificação, o vendedor originário tem 3 dias para os bens móveis e 60 para os bens imóveis para se manifestar com relação à preferência, tá? A preferência não é cedida nem transmitida aos herdeiros, porque é uma cláusula personalíssima. A partir do momento que o vendedor originário venha a falecer, essa cláusula está extinta e não pode ser transmitida aos seus herdeiros. Então, é aqui, então, um exemplo também, né? Então, a gente tem lá um contrato de compra e venda com a cláusula de preempção. Antes de oferecer para o terceiro, aquele que está agora na figura de vendedor, tem que oferecer para o vendedor originário, ele tem essa preferência, tá? O oferecimento, no caso do bem imóvel, tem prazo decadencial de 60 dias, depois de ser feita a notificação. Não sendo oferecido primeiro para o vendedor originário, automaticamente, ele não vai poder pedir adjudicação e sim apenas eventual perdas e danos, tá? E prazo de 2 anos a contar da venda, prazo decadencial, para poder pedir lá eventual anulação com relação a isso. Cláusula de venda sobre documentos. Isso daqui é muito utilizado quando a gente fala de empresas que não estão aqui ou empresas que estão localizadas na região portuária, tá? Então, como funciona isso? A venda é feita sobre documentos. Esses documentos correspondem aos bens que estão lá em algum local que precisam ser retirados. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é uma empresa belga que vende
para a empresa brasileira um complexo de máquinas industriais. Então, a venda é feita no primeiro momento sobre os documentos com relação a isso, tá? Para posteriormente ser feita a entrega dos documentos no local determinado e a entrega dos documentos e a entrega da mercadoria. Então, algo muito utilizado aí em contratos internacionais e na região portuária. E para finalizar, a reserva de domínio, que fala o seguinte: o vendedor reserva para si a coisa até que o preço seja pago de forma integral. Então, aqueles contratos que são feitos lá o pagamento de forma parcelada, o vendedor vai se resguardar com relação à coisa até que o pagamento seja feito na sua totalidade, tá? Com o pagamento integral, há a transferência do domínio, tá? Tem por objeto bens móveis infungíveis, ou seja, coisas suscetíveis de caracterização perfeita. Então, um carro, por exemplo, pode acontecer tendo em vista o chassi dele. Cláusula formal tem de estar por escrito, tem de ser registrado em cartório e tem também eficácia erga omnes com relação a terceiros que porventura venham a adquirir este bem no futuro. Também, tudo bem? Pois bem, pessoal, essas são aí as minhas dicas sobre o contrato de compra e venda e suas cláusulas adjetas. Espero aí que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Fica aqui os nossos canais nas redes sociais, os dados do blog, do Facebook e do YouTube. E a gente se fala no nosso próximo capítulo sobre os contratos em espécie. Até lá!